Pessoal, boa noite, né? Tudo bem? Vamos aí mais um dia falar um pouquinho sobre mecânica dos solos, né? A gente na semana passada teve aí uns probleminhas técnicos durante a realização da nossa live, né? Hoje eu espero que esteja tudo ok. Eu vou entrar aqui como anônimo aqui só para eu também poder acompanhar. Se alguém Instagram tá sem áudio. Aqui agora tá com áudio. Pessoal, boa noite de novo então. O pessoal do Instagram aí tá chegando aí. Desculpa aí, tava sem áudio, né? Hoje eu espero que esteja correndo aí tudo bem, né? Na semana passada a gente começou a falar um pouquinho. A gente vem aí, né, com a ideia de a gente ir discutindo um pouquinho sobre mecânica dos solos e passar dessa maneira por todo o conteúdo da mecânica dos solos e lembrando parte a parte, né? Porque às vezes é um conteúdo que a gente vê na faculdade e às vezes, como foi feito lá no início do curso, né, na metade do curso exatamente, para ser mais realista, a gente já não aplicou, então algum conceito fica perdido aí nesse intervalo, né? A gente não transforma aquele conhecimento numa habilidade. E às vezes quando a gente está no campo, ocorre a oportunidade de a gente precisar daquele conteúdo, né? Então é muito bacana a gente ter a oportunidade aí de relembrar esse processo. Eu acabei, vou pedir aqui só um minuto. Entra no Instagram anônimo aqui só para eu acompanhar o chat, né? Então, OBS desconectado. Então, hoje aí nós vamos falar, continuando aí a falar de mecânica do solo, nós vamos falar um pouquinho da origem da formação dos solos. Na aula passada nós falamos um pouquinho, né, sobre a origem da mecânica dos solos, a história, grandes nomes. E agora a gente vai verificar como que acontece, né, o que é o solo. Porque a geotecnia, ela é dividida em áreas, né, pode ser a mecânica das rochas, a mecânica dos solos e a área de geologia, de engenharia, né? Então a gente vai condicionar agora a formação do solo. E o que a gente sabe? Que, claro, toda partícula de solo que existe na natureza, ela vem de um processo de decomposição de uma rocha, né? A rocha sofreu um processo que a gente chama de intemperismo e por variações, ação do tempo, variação de temperatura, variações na situação de pressão, né? Às vezes aquela rocha por movimentações tectônicas, sofre um afloramento muito grande, então muda muito as condições de pressão e de temperatura naquele material, então muda as propriedades daquele material como um todo, e ele pode estar mais ou menos resistente à ação do intemperismo, né? Fiquei aqui pensando a melhor palavra que a gente podia usar. E se todo o solo vem da rocha, a gente tem que condicionar o conhecimento um pouco das rochas. Que tipo de rocha que a gente tem, né? A gente tem as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Nesse processo, tudo aquilo que hoje foi solo pode em algum momento voltar a ser rocha, né? Porque existe o que a gente chama de ciclo das rochas, e esse ciclo ele vai dar origem a todos esses materiais. As rochas ígneas são aquelas que a gente mais encontra.
Então, pessoal, desculpa aí, nós tivemos um probleminha aí com a nossa conexão, caiu aqui. Só tô verificando aqui só porque o YouTube não atualizou aqui pra mim, mas vai atualizar. Mas beleza, né? A gente estava falando então um pouquinho do estudo das rochas, né? E a gente falou que todo o solo ele se origina aí da decomposição das rochas, né? Essa rocha sofre um processo de intemperismo, em algum momento ela vai virar solo. E essa rocha, ela pode ser de três maneiras, né? Hoje ainda tem as rochas orgânicas aí, mas ela pode ser uma rocha sedimentar ou até metamórfica, né? Ela está junto com as outras. Então, a gente tem as rochas ígneas, as metamórficas e as sedimentares. As rochas ígneas é as que a gente mais tem aí no nosso planeta, né? Ela contém materiais primários. Ela vem de um processo de resfriamento do magma. Esse resfriamento ele pode acontecer de duas maneiras. Ele pode acontecer lentamente, as camadas de solo vêm ao longo do tempo sofrendo ou uma erosão superficial ou sofrendo movimentos tectônicos que vão elevando essas rochas e esse material vai perdendo carga, né? Vai perdendo pressão e também vai perdendo temperatura. Quanto mais próximo da superfície, menos calor, né? A temperatura que está ali envolvida no processo é menor e vai ocorrendo ali então um processo de cristalização desse material. E a gente tem também as rochas extrusivas. O que é uma rocha extrusiva? É aquela que é resfriada de uma vez. Ela pula para fora, né, e sofre o resfriamento. Um caso muito comum disso aí é o caso das lavas dos vulcões, né? O magma, quando ele é expelido, ele rapidamente ele se solidifica, né? Então é bem comum. Então as intrusivas, elas são resfriadas ao longo do tempo, em altas temperaturas e altas condições de pressão. Então isso vai acontecendo lentamente, né? As rochas extrusivas, geralmente elas têm uma coloração bem escura, elas sofrem um processo de cristalização aí, ou um processo de formação com uma variação muito grande térmica no processo. Então é bem bacana que a gente tem essa diferença. Lógico, qual terá propriedades melhores? Uma extrusiva ou uma intrusiva? Com certeza uma rocha intrusiva, ela tem propriedades muito melhores do que as extrusivas. Por quê? Porque ela teve o tempo de criar a melhor rede cristalina possível daqueles minerais que ela tem, para ter mais competência do que uma rocha que a cristalização aconteceu de uma maneira abrupta, né? Então, com certeza ela tem um comportamento bem melhor. Uma rocha sedimentar, né? Ela vem do processo da formação de sedimentos, materiais de solo, material fóssil, matéria orgânica. Elas vão se decompondo em camadas, né? À medida que as camadas vão aumentando, da mesma forma, à medida que as camadas de rocha vão aproximando da terra, quando as camadas de solo elas vão se aprofundando, elas vão estar submetidas a processo de temperatura e também de pressão diferente. Então elas podem, ali elas vão sofrer reações químicas e elas vão voltar a ser rocha, né? Voltando a ser rocha, ela pode sofrer um processo de voltar a ser magma. Então a cristalização ela ocorre dos materiais que sofreram sedimentos, né? Ela vem de uma deposição de camadas muito bem formadas. A gente tem várias estruturas rochosas que é bem formada essa deposição. Essa deposição de camadas ela é visível ao olho nu, né? É muito comum aí de solo sedimentar, de rocha sedimentar aí, a dolomita. A rocha sedimentar, a gente pode dividir ela em três, né? A gente tem as clásticas, as orgânicas e as químicas. Nos casos das clásticas,
são as que dão origem aos arenitos, né? Aos solos arenosos. Tem essas rochas arenosas que às vezes a gente passa a mão, ela dá uma esfarinhada, né? Ela é uma rocha sedimentar aí. A gente pode ter também a rocha orgânica. Nesse tipo de rocha, geralmente onde se acha esqueleto de fóssil, né? Aconteceu um processo de solidificação ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, né? Então a matéria orgânica ela é acumulada ali, e se ela não for decomposta, não virar um carvão mineral, um petróleo, ela pode ser encontrada aí ao longo dos anos, né? E todo esse tipo de rocha, independente do tipo que ele for, ígnea, sedimentar ou metamórfica, ele pode voltar a ser magma, né? Então, existe um ciclo que a gente chama de ciclo das rochas. Então, o meu magma, ele pode sofrer processos de resfriamento e de cristalização e se tornar rocha ígnea ou intrusiva, ou extrusiva. Essas rochas ígneas, elas podem sofrer aí um metamorfismo, que é uma alteração química por algum agente externo e se transformar numa rocha metamórfica. Beleza, essa rocha metamórfica, ela pode sofrer aqui fusão e voltar a ser magma. Ou então ela fez fusão, voltou a ser ígnea. Beleza. A rocha ígnea, ela pode sofrer o intemperismo. Sofreu o intemperismo, foi transportado, é um solo residual, mas foi depositando camadas, né? Foi depositando, acontecendo cimentação, consolidação. Ela virou uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar sofreu metamorfismo, pode voltar a ser rocha metamórfica, que pode sofrer a ação do intemperismo e depois voltar a ser rocha metamórfica novamente. E todas elas podem sofrer fusão e voltarem a ser magma. Então isso é todo um processo, lógico. Esse é um processo que acontece ao longo de bilhões e bilhões e bilhões e milhões de anos, né? Então isso é um processo lento, mas ele realmente acontece. Quando não é uma rocha extrusiva, ele não é tão incomum. E a gente falou muito do intemperismo, né? E o que é o intemperismo? É tudo aquilo que age nas rochas no intuito de decompô-la, de deixar ela em processo de decomposição. Podem ser processos físicos, químicos, biológicos e orgânicos, né? Então, esses elementos, eles podem atuar numa ação conjunta ou separadamente. O mais comum é que eles atuem de uma maneira conjunta, né? O intemperismo, ele acontece de uma forma que, à medida que vai se aumentando as profundidades, a ação dele é muito menor. Então a ação dele é muito maior na superfície, onde o contato com o novo ambiente é direto, e à medida que vai se aumentando a profundidade, ele vai se tornando menor, né? E cada material que a gente tem na natureza vai responder de uma maneira a essa ação e a esse tipo de intemperismo que pode acontecer, né? Mas sempre a gente tem associado mais de um. O intemperismo físico é aquele, né, que divide o material em dois. Às vezes surge uma trinca, tá um desfacelamento, então ele partiu fisicamente um material, gerou uma trinca. Naquela trinca ali que gerou, né, ou naquela fratura, que é o nome correto, se a água escoar, vai gerar ali um ponto de fraqueza, vai começar a ter reação química, e aquilo ao longo do solo vai virar um preenchimento de material solo, mesmo, né? Não mais rocha. Então o intemperismo ele vai acontecendo pelo conjunto de processos. E claro que um vai ser mais importante do que o outro, mas é difícil quantificar, por quê?
porque muita coisa envolve no intemperismo, né? Clima, topografia, condição de drenagem, tipo de solo, tipo de minerais contidos na rocha, né? Se tem calcário, pode ter dissolução. Então a gente tem vários critérios que podem aumentar ou reduzir o tamanho da ação do intemperismo. Como a gente disse aí, são 3 tipos de intemperismo, né? Físico, químico e biológico. O físico sempre condicionado à separação, então ele desintegra o material mecanicamente, fisicamente, né? Aumenta a superfície específica, que é a relação da área superficial sobre o volume. Eu divido uma folha não foi um bom exemplo porque a área é pequena, né? Mas eu divido um dado no meio, eu tenho uma área maior do que se eu tivesse um dado completo. Então é muito comum. Então o intemperismo físico ele pode acontecer tanto por variação térmica ou higroscópica, né, quando envolve variação do teor de umidade, e até mesmo pela entrada de raiz que vai entrando pelas fraturas e vai cada vez mais aumentando elas e assim possibilitando a ação do intemperismo químico e biológico ao longo do tempo, né? Vento, água, abrasão, alívio de pressão, né? Quando a gente faz uma escavação, aquele material, né? O material tem um estado de tensão. O que é um estado de tensão? O material está submetido a uma carga vertical, né? Uma tensão vertical que é composta por todo o solo que está acima dele. Ele tem atuando uma tensão horizontal. Aqui ele também tem uma tensão vertical e uma tensão horizontal. Quando a gente faz uma escavação muito profunda, num caso de mineração, que você vai fazendo a cava, né? Ou em algum outro caso, você vai escavar muitos metros de profundidade, o que você está fazendo? Você está pegando essa força dessa tensão vertical superior, ela aqui, ó, e reduzindo ela num sistema que teoricamente estava em equilíbrio. Quando eu reduzo aquela força, né, eu vou deixar o exemplo aqui só. Vamos dizer, se eu reduzo essa força e ela fica pequenininha, esse elemento ele vai se comprimir e vai aumentar na parte superior, né? Então ele vai ter ali um alteamento. Então, e quando acontece isso numa rocha, pode gerar ali uma fratura, que geralmente tende a ser paralela ao plano do alívio que ela sofreu. Então isso pode acontecer. O intemperismo químico é aquela onde os materiais primários da rocha começam a interagir com os elementos que acontecem, né, que existem na natureza, água, oxigênio e por aí tudo mais, e ele vai começar a sofrer processo. Que processo? Hidrólise, hidratação, oxidação, carbonatação. E isso vai acontecer, pode ser catalisado, né, acelerado por uma condição de temperatura, né? A gente tem que locais onde a gente tem temperatura elevada e umidade elevada, o solo, o desenvolvimento do intemperismo é muito mais rápido do que em situações onde a gente não tem essa alto teor de umidade nem temperaturas tão elevadas. No caso do agente biológico, é a ação de fungos, da formação daquele lodo, né? Aquela colônia de fungos, aquilo vai desintegrando o material e aquele material ele libera excretos, né? Que tem produtos químicos que levam a um processo de intemperismo químico. Então a junta disso tudo, mais matéria orgânica, isso vai dando origem ao intemperismo e vai formando o solo. Por que eu quero mostrar isso? Porque isso vai depender de cada local, local para local depende disso. E o que é importante? Por que é importante? Porque isso quer dizer que em cada lugar o solo é diferente. O solo ainda pode ter acontecido um transporte, né? Ele ser um solo transportado. Ele sofreu o processo de intemperismo em algum lugar e às vezes por causa de um rio ele foi transportado e chegou aqui na minha porta, né? Então a gente tem que conhecer o solo. Então
essa condição da gente conhecer o que é o intemperismo é para a gente ver que, como a gente tem vários materiais diferentes, com vários minerais diferentes, com vários agentes diferentes, a gente vai ter um material final muito diferente, né? Então, cada solo é um pouco diferente. Então, o intemperismo é isso. Ó. A rocha chega lá, não alterada, chove, sol, chove, sol, água evapora, cria as primeiras fraturas, vai entrando, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. Quando a gente assusta, aquele material ali já vai virando rocha, ele vai virando solo na superfície, né? E quanto mais profundo ele tiver, menos ação do intemperismo ele vai tendo. Então o processo ele vai acontecendo ao longo de um longo tempo, né? E o solo, ele pode ser de qualquer uma dessas rochas, né? Ele então é formado pela ação do intemperismo nessas rochas. E o solo, nessa condição de formação, ele depende, por exemplo, do material de origem, né? Qual que é o material primário dele. Isso vai dar origem a materiais secundários e terciários, mas que pode diferenciar um solo argiloso de um solo arenoso, que tem comportamentos completamente distintos, né? O sistema de força é de grão a grão, o outro vai depender de ligações químicas, de cátions, de ânions. Então isso vai de acordo com o tipo de mineral que a gente tinha na rocha, que a gente tinha na nossa região. O clima, né? Quanto mais variações térmicas grandes, com temperaturas elevadas, mais rápido, se ainda tiver um teor de umidade alto, mais rápido eu vou ter aquela decomposição do meu material. Cada vez o meu pH vai ser maior, vai ter a tendência grande de uma formação de matéria orgânica, né? Quando acontece essa condição quente e úmida, ainda acontece muita lixiviação, porque à medida que a água vai infiltrando, ela vai carreando partículas menores do solo de cima para as camadas do solo de baixo, né? Em regiões tropicais aí, ó, de temperatura e umidade elevados, o intemperismo é 3,5 vezes maior que em região de clima temperado. Então o clima é muito importante, a topografia. Se eu tenho uma baixada plana, quando chove, aquela chuva vai formar quase uma piscina, né? Eu vou ter grande quantidade de água infiltrando ali no meu material. Lógico, eu vou ter um processo de formação, como a água vai infiltrar e vai atingir grandes profundidades, eu vou ter camadas de solos profundas, né? Muita lixiviação, as camadas superiores vão sempre perdendo partículas finas para as camadas inferiores, e no caso, se eu tiver uma estrutura de declive, né, um morro, a água vai percolar rapidamente, pode ter a formação de erosão e geralmente solos rasos. Quando a gente vê esses escorregamentos, por exemplo, em Teresópolis, né, a gente vê ali solo associado a grandes pedaços de rocha. Aquela rocha ela está sofrendo a ação do intemperismo, mas às vezes ela está ali e à medida do tempo ela vai perdendo resistência, porque ela vai tornando solo. E o solo tendo menos resistência, chega um momento que forma uma cunha. Lógico que tem um monte de processos envolvidos, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma aula de estabilidade, né? Aqui é só o início da introdução, mas vem tudo de um processo onde de alguma maneira a gente está acelerando o intemperismo, né? Porque o ser humano vai lá e escava aquilo que estava a grandes profundidades ou a profundidades maiores. O solo, às vezes, vocês podem perceber em áreas onde tem escavação, se já tinha uma área que já tinha muitos anos que estava lá e se escava mais um pedaço, esse pedaço novo, geralmente ele sofre a ação da erosão superficial muito mais rápido do que o solo maduro, né? Que já estava lá, que já estava mais acostumado, que já tinha sofrido daquele intemperismo, daquela ação, daquela situação, né? Então, o relevo do talude
o relevo da minha região ajuda muito. Eu posso ter um solo muito espesso, né, camadas grandes até chegar nas rochas, porque houve possibilidade do intemperismo atingir grandes camadas, e eu posso ter em áreas declivosas pequenas camadas espessas de solo. Flora e fauna, né? Bicho, matéria orgânica, morre, planta, água, raiz. A raiz libera nutriente, isso gera reação química. Então, a natureza como um todo, ela vai interferir também na formação do solo, né? Se a gente está em locais onde a vegetação ela condiciona um acúmulo de água, naquela região as camadas de solo vão ser profundas. Se ela não tem essa condição, talvez vai ser árvores que têm raízes mais superficiais. Por quê? Porque a pequenas profundidades vai ter rocha. Então isso ajuda muito no desenvolvimento e na análise de outras situações, né? E lógico, o tempo, quanto mais tempo aquilo for sendo atacado, mais ele vai sendo decomposto, né? Mais a rocha vai virando solo, e o solo, as partículas de solo vão cada vez mais sofrendo a ação disso aí. E beleza, e a rocha vira solo. E quando ela vira solo, geralmente a gente tem 3 tipos básicos de solo: o solo residual, o solo transportado e o solo orgânico. O que é o solo residual? O solo residual é aquele que é desenvolvido no próprio local da rocha-mãe, né? É o que eu falei de uma baixada, é aquela animaçãozinha que eu passei, né? Eu tinha a rocha, ela vem sofrendo a ação do tempo, as camadas de cima, né, menos profundas, mais próximas da superfície, vão sofrendo maiores ações do intemperismo, e à medida que vai aprofundando, a ação é muito menor. E quando isso acontece, dá origem a um perfil muito bem definido, né? Começa aqui infiltrando só a rocha, sofrendo alguns problemas, desenvolve uma camada de solo, uma área onde a gente tem solo e rocha, até onde está numa condição final, onde a gente tem uma camada de solo, né? Uma camada que a gente chama de solo alterado. O que é uma camada de solo alterado? É onde eu tenho muito solo e ainda uma pequena presença de elementos que são derivados da rocha-mãe. Beleza, passei o solo alterado, a gente tem a camada de rocha alterada. O solo alterado, na verdade, ele tinha que vir até aqui. Aí a gente tem a camada de rocha alterada. O que é a rocha alterada? É onde eu tenho muita rocha, mas eu já começo a ter uma presença bem significativa de solo. E vai chegando, diminuindo, até a gente chegar aí na rocha-mãe, né? Então esse perfil, quando a gente tem essa situação, geralmente solos residuais são muito mais resistentes do que solos transportados. Lógico que vai depender da formação desse solo transportado. Se ele sofreu um processo de compactação eficiente, não tem problema. Agora, se for um solo lançado, então geralmente solos residuais eles têm uma alta resistência, né? Não uma alta, uma melhor resistência. E o que acontece? Quanto mais profundo, menos deformável. Quanto mais na superfície, mais deformável. Quanto mais na superfície, menos resistente. Quanto mais a grandes profundidades, mais resistente. Porque o material sofreu menos, foi menos decomposto ali, tem mais resistência. Lógico, se tem mais resistência, vai deformar menos, né? O solo transportado, ele tem o seu nome vinculado ao tipo de transporte que ele sofreu. Ele pode ser
um solo coluvial. O que é um solo coluvial? É aquele que se moveu por gravidade, né? Às vezes a gente escuta assim, eu tenho lá um coluvião. O que é um coluvião? É provavelmente próximo de uma área montanhosa. Essa área montanhosa sofreu uma grande movimentação no passado, foi transformar, né, uma queda, uma instabilidade de talude, movimentou aquela massa de solo para aquele local e ao longo do tempo virou uma camada de solo e desenvolveu alguma coisa ali em cima. Então ele é um coluvião. Um aluvião, né, um solo aluvial, ele vem do processo de água, da água corrente, né? Ele vem se depositando ao longo do rio. É até interessante, né, essa análise, que geralmente quem mexe com areia tem uma facilidade, né? A natureza, ela já faz direitinho a divisão da areia grossa, da areia fina, da areia muito fina, né, da areia média. Por quê? Porque quanto mais próximo do ponto de origem do material e do início do fluxo de água, maiores vão ser as partículas que vão estar naquela região. À medida que o rio vai andando muito para frente, as partículas maiores sedimentam para o fundo do rio e as partículas menores, o processo de sedimentação é mais lento e vai acontecendo mais à frente. Então, o solo aluvial é aquele que é desenvolvido pelo rio, né? Então, o rio ele vai transportando aquele material para frente, seja rolado, né? Tem até uma explicação por que ele é redondinho e não angular, né? Porque geralmente brita de processo de britação, né? De processo de britadeira, de explosão com explosivo, geralmente elas são angulares. E quando a gente fala de seixo rolado, ele é redondinho. Isso é justamente devido ao rio que vai tendendo aquele material a rodar, né? E vai quebrando arestas. Então, solos aluviais aí, geralmente são solos arenosos, com presença de rochas, solo fino mesmo, só muito lá na parte final do rio, né? A gente pode ter aí o solo marinho, que lógico é a deposição de água pelo mar, e o solo eólico formado pelo vento. E a gente pode ter o solo orgânico, que é a mistura do solo com matéria orgânica. Geralmente esse solo ele tem uma coloração escura e um cheiro muito forte, né? Tem gente que chama isso de turfa. Geralmente quando a gente tem local de solo orgânico, geralmente está associado a grandes deformações, né? Então, hoje eu queria trazer esse conceito para vocês aí de origem e formação dos solos. Na próxima semana a gente vai começar a aprofundar mais, sair um pouquinho só dessa condição menos específica e começar a falar um pouco dos argilos minerais, né? O que é uma montemorilonita, o que é uma ilita, o que é uma caulinita. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, né? Quem puder aí compartilhar, se tiver alguma crítica, se tiver alguma dúvida, pode deixar pra gente, pode mandar um direct, pode deixar aí nas mensagens aí do YouTube, né? Nós estamos tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, então pode deixar pra gente aí que a gente vai ter o maior prazer em tirar. E na próxima semana a gente vai aí continuar os nossos estudos falando mais um pouco aí, principalmente da diferença de comportamentos entre solos arenosos e solos argilosos. Tá joia? Compartilhem aí, um abraço, boa noite, boa semana, até semana que vem.